Manda, Lênis. Ó, o Renato Luiz perguntou aqui o seguinte, ó. Ele fala assim: o Vladimir Aras teria alertado a você que estava fazendo que o que estava fazendo passava por cima da Constituição brasileira. Por que você insistiu nessa direção? Só para complementar a pergunta, né? O Renato Luiz mandou aqui. Ele fala o seguinte: que tanto você, o Dallagnol e o Moro teriam recebido 13 agentes americanos no Brasil. E aí ele fala... tem essa teoria aí de influência dos Estados Unidos, exato, né? É isso que ele tá falando? sobre isso que ele está falando. Que aí o Aras teria te alertado, enfim, aí... Qual que é o contexto? Tá, eu não sei se isso se baseia naquelas mensagens. Eu lembro de visitas que a gente recebeu ao Brasil. Visitas em que os americanos vinham, eles passavam pela embaixada, eles tinham um visto, eles entravam e eles vinham conversar, assim como os suíços vieram ao Brasil. Assim como pessoas do Peru, procuradores e promotores do Peru vieram ao Brasil. Vieram promotores e investigadores de vários lugares do mundo ao Brasil. A gente recebia eles e conversava, e quando precisava mandar documentos, esses documentos iam via canal oficial, como manda a lei. Agora, ter reunião com promotores, investigadores, o que for, de outros estados, é perfeitamente lícito, legítimo e recomendado por todos os manuais nacionais e internacionais que tratam de cooperação internacional e é recomendado pelos próprios tratados internacionais que tratam de cooperação internacional. Então é perfeitamente legítimo. Sim, a questão é, qual é o problema? Onde está o erro nesse procedimento? Não tem. Está nos procedimentos, está nos manuais, está tudo. Só que aí o que existe é a construção de uma teoria da conspiração. Mas aí faz parte daquela teoria maluca da esquerda de que os americanos querem dominar o mundo, de colonialismo, etc. Deixar a gente como quintal dos Estados Unidos. Querem roubar a Petrobras. Não, calma, que os americanos querem dominar o mundo. Isso é verdade, é verdade. É isso aí. Foi descoberto na época da Dilma que eles estavam espionando aqui, não estavam? Eles querem dominar o mundo, eu concordo que eles querem também. A China também quer. Ingerência dos Estados Unidos na época da Dilma lá. Não, mas na época vou até falar desse daí, da época da Dilma, porque aí pesou a acusação contra mim e contra o MBL. A Marilena Chauí já chegou a falar que eu e o Moro fomos treinados no FBI. Sim. Olha Eu só. falei, pô, quem dera eu tivesse um treinamento do FBI, imagina, eu ia estar aqui, pô, rolando, ia ser o duro de matar, né? Se eu tivesse treinado pelo FBI. Não, mas pior do que isso, né? O que os blogs petistas espalhavam, né? Era de que a gente era financiado pelos Koch brothers, que são bilionários americanos do setor de óleo e gás, que a gente estaria fazendo manifestações para enfraquecer o governo, para acabar com a economia, e aí quando a gente acabasse com a economia, a Petrobras já estava valendo pouco e eles iam comprar a Petrobras. Aí, ó, era uma coisa parecida que falava da Lava Jato. Que destruiu a indústria naval, que destruiu não sei. É um tesão que eles têm por americano, pela teoria de Guerra Fria ainda, isso. Que é impressionante. Eles vivem no mundo pré-queda do Muro de Berlim, pré-88. Eles falam, não, somos financiados pelos americanos. Olha, a gente até tentou. Eu já fui lá, ó, liberais americanos. Alguém quer ajudar o movimento liberal brasileiro? Não quer. Mas falaram, né? Destruiu nada. Quem dera tivesse financiamento americano. A indústria naval de Itajaí, já ouviu isso daí, né? Ouvi essa bobejarada. Veja só, você descobre um câncer. Você tem duas opções. Ou você vai tirar ele para você viver uma vida melhor e você vai se submeter a uma cirurgia, que você vai ter uma convalescença, um período de recuperação, e vai afetar a tua saúde por um tempo, mas você vai ter uma vida melhor. Ou você vai deixar o câncer te consumir. A Lava Jato encarou um câncer no Brasil. Encarou uma imensa corrupção que drenava 42 bilhões só da Petrobras, sem falar de todo o resto. Um colaborador que foi político e era diretor da Transpetro, ele veio e falou o seguinte, olha, isso aí que vocês estão vendo é pouco. Na Petrobras era 3, 5%, a ponta do iceberg. Na área estadual é de 5 a 10%. Na área municipal, os esquemas são de 10 a 30%. É algo que corrói o Brasil. É uma razão central do nosso retrocesso, do nosso atraso. É uma âncora do Brasil, junto com a incompetência. E então a gente descobriu isso e a gente tinha duas opções. Vai fazer o quê? Fechar os olhos? A lei nos obriga a agir. Qual é a alternativa? O que deveria ser feito? Deixar continuarem nos roubar para não atrapalhar? E aí esse argumento de prejudicar a economia, ele vem junto com uma falha enorme retórica. Ele fala o seguinte, olha só, houve uma queda de empregos depois da Lava Jato, a partir de 2015, 2016, das grandes construtoras, várias delas tiveram sua economia ameaçada, sua própria sobrevivência ameaçada. Peraí, gente, a indústria naval teve sua economia ameaçada? Peraí, se você
mantém os investimentos públicos brasileiros estatais na economia naval, você ia não só manter essas empresas, mas iam desenvolver outras. Qual foi o grande problema que gerou, na verdade, o risco de quebra e a dificuldade financeira desse setor, dessas empresas? Foi a crise econômica que o Kim relatou antes. Nós tivemos a pior ou a segunda pior crise econômica da nossa história no final do governo Dilma. Isso gerou um desinvestimento, uma política de desinvestimento. A gente não podia mais investir, não tinha mais recursos para investir. Essas construtoras, elas vivem de investimento, de construir estrada, de construir ponte, de construir refinaria. E quando você não tem mais dinheiro para isso, elas não têm mais obra para fazer. Elas vivem alavancadas, financiadas, com altos financiamentos. Quando você não tem mais dinheiro para pagar essas construtoras, é claro que elas vão passar por uma recessão. Mas a culpa disso não foi da Lava Jato. Claro que a Lava Jato impactou determinadas empresas, impactou, mas não foi ela que gerou essa imensa crise setorial ou mesmo a crise econômica. Isso é uma balela, é tentar colocar a culpa na Lava Jato por um desgoverno e por uma incompetência econômica do governo petista. Eu iria além. Eu acho o seguinte, essas empresas, elas não cresceram com base... A gente está num país patrimonialista, a gente está num país em que se confunde o público com o privado. Isso lá é Sérgio Buarque de Holanda, raiz do Brasil, né? Então... O político acha que o poder é dele e o cidadão acha que o poder é do político. Então a gente está nesse país em que se confunde o público com o privado. Essas empresas, elas não cresceram com base em produtividade, em investimento em ciência e tecnologia, em mão de obra. Essas empresas, elas cresceram com base em relacionamento com o governo. O modelo de negócios dela era a corrupção. Não é que elas, incidentalmente tinham uma coisa de corrupção era aqui. A base. Como, por exemplo, descobriu o escândalo na Samsung. Tinha um escândalo na Samsung, num setor. Agora, o negócio da Samsung, a Samsung desenvolveu tecnologias, a Samsung, né, tem produtos, enfim, tem inovação, e teve um setor que tinha corrupção, que o sujeito saiu, foi preso, etc. Mesma coisa em grandes montadoras, você já teve escândalo de corrupção, e as grandes montadoras não sumiram. O grande problema dessas empreiteiras é que o modelo de negócios dela era corrupção. Não havia outra perspectiva de negócio que a corrupção. Então, a partir do momento que você desmantelou o esquema de corrupção, acabou. Porque a empresa era baseada naquilo. Ela não tinha, por que essas empresas, então, só faziam obra lá fora se tivesse financiamento do BNDES? Por que essas grandes empresas aqui não foram muito bem sucedidas fazendo obra nos Estados Unidos ou na Europa, se tivessem desenvolvido tecnologia própria, se tivessem desenvolvido preços competitivos? É a mesma crítica que eu pessoalmente tenho contra os bancos daqui. Por que os bancos brasileiros também não têm uns grandes sucessos internacionais? Eles só fazem sucesso aqui, só conseguem cobrar essas taxas abusivas de juros aqui porque existe um oligopólio. Porque o Banco Central, ele, historicamente, passando por todos os governos, não deixa outros bancos surgirem. E aí, forma-se esse oligopólio e o cara cobra quanto ele quiser. Aí as esquerdas ficam falando, grandes defensores de banco. Eu não sou defensor de banco coisa nenhuma. Para mim, isso é um grande oligopólio e, pelo contrário, os grandes banqueiros são todos nos conselhões do Lula, tanto 1, 2, como agora no 3. Os grande empresariado brasileiro que financia... No governo do Lula, os bancos ganharam como nunca. Exatamente. O grande empresariado brasileiro que financia aí movimento liberal, os liberais defendem os grandes empresários, nada disso. Eu não tenho essa defesa do grande empresariado brasileiro, porque para mim, a maior parte do grande empresariado brasileiro cresceu com base no patrimonialismo. Tanto que o governo Dilma 1 e Dilma 2 foram os governos que mais deram privilégios tributários para empresas privadas que tinham influência dentro do governo. Isso é dentro da legalidade ainda. Não é nem escândalo de corrupção. É você... Olha, esse setor aqui vai pagar menos imposto. Todo o resto da sociedade paga mais. Principalmente o mais pobre, que paga no consumo, que é onde o imposto é mais pesado, onde o tributo é mais pesado. Então, as empreiteiras são só um exemplo do patrimonialismo brasileiro, de como, inclusive, a elite privada, para além da elite pública, que também concentra a desigualdade... escolher campeões, né? Escolha de campeões nacionais. Acaba com todos os outros. Eu fui vice-presidente da CPI do BNDES. A conclusão da CPI é muito clara. O BNDES ele foi utilizado para financiar grandes empresas que tinham esquemas ilegais com o governo, principalmente... a JBS, que destruiu pequenos e médios frigoríficos. Destruiu. Quem conhece alguém que já teve ou já trabalhou num pequeno ou médio frigorífico, sabe que foi uma coisa absolutamente assim,
acabou com a concorrência com base no crédito pago pelo mais pobre. Porque antes da TJLP, que foi implementada pelo governo Temer, que era o quê? Que era o BNDES, ele empresta dinheiro, mas empresta dinheiro a juros de mercado. Que foi o que o governo Temer implementou. Antes do governo Temer, não. Você empresta abaixo do juro de mercado, e quem paga esse juro é o Tesouro, que é o nome bonitinho que a gente dá pro dinheiro do mais pobre que paga imposto. Esse ponto que o Kim levantou é muito importante. Como é que essas empresas, essas grandes construtoras, elas cresciam? De duas formas. Conseguindo contratos públicos e conseguindo financiamentos baratos. Esses financiamentos baratos eram uma transferência de renda, basicamente, do Brasil para essa política de campeões nacionais. O problema é que o que a gente descobriu é que os contratos públicos eram conseguidos por quem pagava propina e os financiamentos baratos eram conseguidos por quem pagava propina. Então, quem era o corredor que numa corrida ganhava a corrida, não era quem corria mais rápido, não era mais eficiente na seu modo de organizar o capital, o trabalho, a produção. Não era a pessoa que investia em inovação tecnológica e operacional. Quem ganhava a corrida era quem pagava a propina. Aí o que passa a ser mais eficiente para o empresário? Montar um setor de inovação tecnológica e operacional ou montar um setor de operações estruturadas para pagar a propina de modo eficiente como tinha o Odebrecht? Ou montar um setor de controladoria para pagar propina de modo eficiente como existia na OAS? Era montar o setor de pagamento de propina. E com isso, você perdia em competitividade, porque você inflava os custos das indústrias brasileiras, da construção brasileira, que só, como disse o Kim, só conseguia ter contrato no Brasil. E aí, por isso que países com altos índices de corrupção, segundo pesquisas do Banco Mundial, eles têm baixo nível de competitividade no cenário internacional. Porque são empresas que só ganham quando elas podem pagar propina para ganhar o contrato. Elas não ganham porque elas são eficientes. A gente perde em competitividade, a gente perde em custo Brasil, a gente perde em desperdício de recursos públicos, tudo prejudicando a economia. E qual é o país que vai investir numa empresa brasileira? Quem é o investidor maluco estrangeiro que vai investir numa empresa que vive num setor carregado de corrupção? Isso afasta estrangeiros, porque é um risco imenso para o empresário internacional botar dinheiro numa empresa que amanhã pode estar envolvida num grande escândalo e chegar perto de quebrar, porque o modelo de negócio dela, como o Kim bem colocou, é um modelo regado à propina. Só uma última coisa, que a gente está falando de financiamento internacional. Em 2019, o Japão me chamou para uma missão oficial, eu representando o parlamento brasileiro, para negociações, né, entre os nossos países, principalmente envolvendo carne bovina e frutas e ovos fertilizados, né? Porque 70% do frango do Japão ele é brasileiro e eles queriam criar o frango lá, né? Mas enfim, tinha várias conversas com empresários japoneses, e aí eles diziam o seguinte: olha, a gente sabe que mudou o governo e etc, só que, porque você falou da indústria naval, só que a gente botou dinheiro pesado na indústria naval brasileira, né, com acordos com o governo, e o governo deu calote, o governo Dilma. Putz. Então, você tá vindo aqui, eu entendo, pô, um cara bem intencionado, honesto e tal, mas como é que eu vou investir no seu país depois dessa experiência? Eu perdi bilhão. Como é que eu vou investir no seu país depois disso?